ano de 2020, hein? Aula de teologia, ou como tenho colocado nos vídeos, teontologia, tá ok? Esse termo também foi desenvolvido exatamente para diferenciar a aplicação do termo teologia. Deixa eu só dar uma passada no conteúdo que eu coloco para vocês nos vídeos. Eu coloquei para vocês 4 vídeos já relacionados a essa matéria, que é uma matéria assim que eu gosto, né, de estudar sobre ela, então eu já fui fazendo alguns vídeos, tal, organizando algum conteúdo. Então eu já tinha 4 vídeos gravados e agora a gente entra de uma vez nessa matéria para estudar mesmo. E aí, quando a gente olha para o termo, você vê a questão do termo teologia, ele tem 2 aplicações pelo menos, né? Primeiro, a própria questão do termo theos, né? Que é Deus. Então, theos, logia. Logia, discurso ou estudo. Então, theos, logia. Você tem teologia como estudo acerca de Deus, ou estudo acerca da divindade, ou estudo acerca da revelação sobre Deus. Então, teologia, basicamente, o estudo acerca de Deus. E aí você tem a aplicação desse termo teologia no sentido lato ou estrito, tá? Quando você fala no sentido lato, você está ampliando. É uma aplicação generalizada, uma aplicação geral. Então, o estudo acerca de Deus em diversos aspectos, abordado em cada matéria. Estudar sobre o pecado está relacionado ao estudo sobre Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, você vai estudar em hamartiologia. Mas também você estuda acerca da salvação, o plano de Deus para resgate do homem, né, do mundo de pecado, e para que ele possa ser salvo. Então, você estuda soteriologia. O estudo acerca daquele que cumpriu o plano da salvação, o Senhor Jesus Cristo, cristologia. Então você vai estudando esses diversos aspectos, que de modo lato, ou seja, de modo geral, é um estudo acerca do theos, acerca de Deus. É teologia no sentido lato. Agora, no sentido estrito, é onde alguns preferem criar o termo teontologia, que é onde vai estudar especificamente acerca do ser da pessoa de Deus, ok? Então, o próprio ontologia estuda do ser em si mesmo. Theos, acerca de Deus, estudar somente acerca da pessoa do ser de Deus. Então, aí você tem uma aplicação estrita do termo teologia. Então, você tem essas 2 aplicações, tá ok? No sentido lato, geral, no sentido estrito, com relação ao próprio ser, a própria pessoa de Deus. Agora, outra coisa que eu abordei no vídeo, acerca da natureza de Deus, eu coloquei lá o alerta, inclusive fiz a leitura de Teologia para Pentecostais, tá certo? De Walter Brunelli, da Teologia Sistemática de Stanley, na página 126, e na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 31. O que eles estão falando basicamente lá? É acerca do escopo do nosso estudo, ou seja, qual é ao alcance, qual é a extensão do estudo da teologia. Nós não pretendemos estudar tudo acerca de Deus. Por quê? Porque nós somos seres finitos e Deus é infinito. Nós somos seres terrestres e Deus é um ser espiritual. Então nós não temos acesso a tudo sobre Deus, ok? O único que sonda até as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai revelando a nós, ok? Aquilo que nós podemos conhecer acerca de Deus, aquilo que é cognoscível, ou seja, aquilo que a mentalidade humana pode apreender. Sim, as coisas estão sendo colocadas ali, viu? Aquilo que a mentalidade humana pode apreender. Por quê? Porque nós não temos também uma capacidade intelectual infinita, uma mentalidade perfeita e infinita. Nós temos limitações. Então, existem alguns aspectos que fogem da nossa compreensão. Como, por exemplo, existem algumas verdades que elas são cridas, mas não totalmente compreendidas. Por exemplo, me explica a Trindade de uma forma em A mais B igual a C. Né? Me explique de uma forma totalmente lógica e empírica acerca da Trindade, acerca da união hipostática. Por exemplo, Filho constituindo o mesmo ser, sendo plenamente Deus e plenamente homem, mas não 2 personalidades, apenas uma personalidade só, que é Jesus. Dá para entender? Não dá para você dissecar isso. Então, é uma realidade que chega até você, você apreende ela pela Escritura, ok?
e você crê pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita a crer nesta verdade, mas você não tem a capacidade cognoscível ou cognoscível, a cognição ligada à capacidade de apreensão de informações do homem, tá ok? Então, conforme a mente do homem vai estudando coisas cada vez mais complexas, ele vai, através das ligações neuronais, né, dendritos, axônios e as sinapses, ele vai estabelecendo mais ligações dentro do seu cérebro. E aí, quanto mais ligações, mais informações, mais complexidade de pensamento, mais capacidade de entendimento. E aí, claro, por mais que nós venhamos a desenvolver essas capacidades, essas aptidões, é insuficiente para compreender as realidades de Deus. Por isso que existem, ali no Deuteronômio é muito claro, as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, as ocultas são somente para Deus. Por quê? Existem coisas reveladas que são para a nossa salvação, são suficientes. É como Nicodemos chega até Cristo, né? E aí Cristo diz para ele, é necessário vos nascer de novo. E ele encara isso de uma forma puramente literalista, né? O literalismo baixo. Terei que voltar ao ventre da minha mãe? Olhando não de uma forma espiritual, metafórica, mas olhando para um literalismo rasteiro. E aí Cristo lá vai replicar, né? És mestre em Israel e não sabes disso? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos é exposto a uma realidade na qual ele vai ter que se desdobrar dessa interpretação baixa, essa interpretação insuficiente, para começar a aprender o mundo espiritual. Porque Cristo falou, te falo somente de coisas materiais e não compreendes. E se te falar das coisas espirituais? E aí as coisas espirituais nós estamos vivenciando constantemente. Né? Existem diversas situações, que página? Perdão. Existem diversas situações que nós estamos vivendo. Por exemplo, o perdão dos nossos pecados. Senhor, tudo bem? Já pegou a apostila? Não. Já, mas sim. Parece que sim. Tranquilo. Existem então diversas situações que nós vivenciamos, mas não necessariamente compreendemos, como por exemplo, o perdão total dos nossos pecados. Porque em determinado momento nós nos sentimos purificados e perdoados e temos paz com Deus. É um mistério do Espírito Santo, é um relacionamento entre Deus e nós. O Espírito Santo atuou em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e Cristo imputou a nós as suas obras, de modo que nós nos sentimos justificados diante de Deus. Nós podemos entrar, como Paulo diz, de forma ousada, não desrespeitosa, mas ousadamente entrar no Santo dos Santos, algo que era impensável para a época da época do Antigo Testamento. E nós temos acesso direto a Deus, por meio de Cristo Jesus. Então são realidades de uma superioridade espiritual extraordinária, que nós não temos a total compreensão, mas nós temos a fé que nos põe em acesso a ela. Assim também é Deus. Então Deus não será totalmente escrutinado, analisado, não pode ser. Mas nós vamos pegar os conteúdos que estão presentes na Escritura e nós vamos pegar os dados que estão presentes na natureza e nos colocar diante deles. Para, analisando essas informações, nós podemos ter uma orientação, uma bússola para a maneira pela qual nós podemos entender acerca de Deus, né? Aquilo que Deus revela para nós, aquilo que Deus permite que nós venhamos saber. Então eu coloquei isso aí, a natureza de Deus, coloquei também acerca da revelação de Deus. Então Deus tem uma revelação subjetiva ou natural, tá ok? Então você tem a revelação subjetiva e a revelação natural. Na revelação subjetiva, você tem alguns aspectos da antropologia humana que são constatações da realidade de Deus. Então é a revelação subjetiva. Por exemplo, uma coisa subjetiva é tristeza. É um sentimento, não é? Só que ela está ligada a uma perda, talvez, ou um afastamento material. Uma pessoa que existe e com a qual você não tem mais contato, por exemplo. Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, bem-vindas. Então, devido a esse afastamento, ou até essa perda da pessoa, né, pela morte talvez, vai gerar em você algo subjetivo. Chama-se tristeza.
Então você não pega na tristeza, você não aperta a mão da tristeza, nem você diz para a tristeza, vai dar um passeio, depois você volta. Ela é um sentimento. Ela está ligada a você, você sente, está presente a você, mas é subjetivo, ok? Então temos alguns aspectos que, mesmo sendo subjetivos, são muito reais, são muito verdadeiros. E são alguns aspectos que nos falam fortemente acerca de Deus. Como, por exemplo, aqui, viu? A sua e a da José. Obrigado, hein? Ô, meu Deus, pareceu tudo bem? Tudo bom. Deus, tudo bom? Vai pegar já a apostila? Isso. Aqui, ó, tá na mão. Pode estar no final. Tá ok? Todos bem com os irmãos? Amém. Fica à vontade, viu? Então, dentro dessa pegada subjetiva, dessa revelação acerca de Deus através desse aspecto antropológico, você tem no âmbito da moral, tá certo? Ali no quadro, você tem moral, tradicional e emocional. Então, moral, a moralidade humana. A moralidade humana, tá certo? Ela é um traço, ela é um sinal da presença da consciência. E essa consciência oriunda de Deus através dos atributos comunicáveis. Então Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Dentre os incomunicáveis, aquilo que é peculiar à sua natureza, a natureza do seu ser. Vai ser tudo bem? Aqui, ó. Por exemplo, Deus, ele não tem princípio nem fim. Ele é um ser autocriado. Ele não foi criado por ninguém. Ok? Ele é o princípio de toda a criação. Como ele mesmo se define, eu sou o que sou, ou sou o que eu tenho sido, ou eu sou por mim mesmo. Então, características próprias, por quê? Porque somente Deus detém essa característica. Todos aqueles que existem foram criados, têm princípio e terão um fim. Por mais que se estenda, né? E aí a sua existência pode ser estendida indeterminadamente. Pode, né? Como Deus vai tornar-nos infinitos. Nós sempre teremos vida, passando da vida material para a vida espiritual, mas sempre estaremos vivos diante de Deus, porque Deus dará continuidade infinita à nossa existência. Mas nós tivemos um princípio. E aí, o único ser que não tem princípio nem fim, só Deus, que é eterno. Saber tudo, todas as coisas. A onipresença, estar em todos os lugares. Não ser todas as coisas, como diz o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Mas estar presente a todos os lugares. E aí nós temos a onipresença, que é um atributo incomunicável. Agora, atributos comunicáveis. O amor de Deus, por exemplo. Deus é amor, só que ele é sumo amor. Ele é perfeito amor, ele é pleno amor. Aí nós temos um amor relativo. Nós absorvemos parte do amor de Deus e refletimos isso no nosso comportamento. E aí você vai absorver mais ou menos, dependendo da forma como você se abre para o relacionamento com Deus. Como você se deixa ser iluminado por Deus, influenciado por Deus. E aí, se você está aberto para ser influenciado por Deus, você é inundado do amor de Deus e reflete esse amor. E aí quando Cristo diz que nós somos um manancial de águas que jorram para a vida eterna. Aí você não trabalha mais na reciprocidade humana. Eu amo porque sou amado, eu faço bem porque recebo bem. Não, você tem uma fonte inesgotável de amor em Deus, que supre você dessas necessidades, e por isso sempre você tem mais e mais amor para proporcionar também às pessoas, mesmo que o retorno delas não seja amor, mas você ama, ok? Então são atributos. Você tem moral. Então a moral humana, ela não se sustenta puramente naquilo que é da matéria, naquilo que é animal, vamos colocar assim, naquilo que é da reciprocidade apenas, pragmático. A moral humana, a moralidade humana, ela está, vamos dizer assim, garantida, sustentada, fundamentada num atributo comunicável de Deus. Tá certo? Justiça, por exemplo. A justiça, a misericórdia, ok? Então, algo que inspira a humanidade, o homem de modo geral, a agir com moralidade, a estabelecer leis, por exemplo, a estabelecer regras, ok? Para que a sociedade se comporte de uma forma justa, para que não hajam abusos,
para que não hajam atrocidades. Então, quando vemos diversos meios sociais constituindo leis e regras de comportamento e conduta e ética, né, de comportamento, você vê que isso são fragmentos dos dons comunicáveis de Deus, dos atributos comunicáveis de Deus que estão presentes. Aquilo que restou da imagem e semelhança de Deus no homem, traços. Mesmo que o pecado tenha destruído muita coisa, o pecado tenha danificado, distorcido muita coisa, se o homem deixasse totalmente de ser imagem e semelhança de Deus, ele não seria mais homem. Então, às vezes, é uma porcaria de pessoa. É uma pessoa que você não suporta, que você não confia, você não consegue ficar perto. Mas se existe ali alguma coisa que o diferencia de uma besta, ele tem alguma coisa de Deus. Porque não é dele mesmo, é da parte de Deus. Então, é onde você tem toda essa teologia que desenvolve o resgate e a salvação. Mesmo para o maior dos pecadores. Mas há possibilidade de salvação em Cristo Jesus. E aí você tem a moral, tá certo? Outro aspecto subjetivo é a tradição e outro aspecto é a questão emocional. Então, moral, tradicional, tá certo? Então, a tradição que procura comunicar valores, procura preservar valores, procura ensinar para as próximas gerações o respeito, o amor, a lealdade, tá certo? Pode ser, tudo bem? Aqui, poxa, ele é também espírito, que é a faculdade da imagem e semelhança de Deus. A faculdade da imagem e semelhança de Deus. Ele tem espírito. O Espírito de Deus, que foi o Espírito que foi soprado nas narinas dele no ato criador, o qual Deus constituiu, um ser, né, formou do pó da terra e soprou nele. E quando soprou, colocou dentro dele este elemento espiritual. Ele é alma vivente, ele tem vida, mas ele também é espírito. Sendo espírito, ele é imagem e semelhança de Deus. Sendo imagem e semelhança de Deus, ele tem racionalidade, ele tem inteligência. Por isso que qualquer coisa boa que o homem venha a realizar, mesmo com todos aqueles poréns, né, dos problemas, do pecado, da perversidade, da devassidão, mas se essa pessoa faz alguma coisa que preste, alguma coisa boa, isso que ele fez adveio de qualidades divinas nele, da racionalidade, da inteligência humana. Algo presente, algo que restou da imagem e semelhança de Deus que ainda está dentro dele. Pode falar. Uma coisa que eu não estou vindo a igreja nesse sentido, né, mas eu procuro assim me conectar, né? Sim. Uma das coisas que você falou da inteligência, o que diferencia o ser humano, embora ele não estando na igreja, mas ele tem uma ligação com a palavra de Deus. Ali ele ganha sabedoria, Deus diferencia ele dos demais. Ele continua vivenciando a espiritualidade, então talvez ele não esteja podendo frequentar o culto, praticar a liturgia, estar em comunhão, né? Praticar a comunhão com os irmãos, foi impedido por alguma coisa, mas ele continua praticando a espiritualidade, e ele continua buscando ter contato com Deus, ele conversa com Deus pela oração, ele se prostra para adorar a Deus. Né? Os animais, por exemplo, como é que os animais louvam a Deus? Com a sua própria existência. Então o passarinho canta, é para a glória de Deus. O sol, né, a terra gira em torno do sol, no movimento de translação, de rotação em torno do seu eixo, é para a glória de Deus, porque ele é o Criador de todas essas coisas. Então a natureza, né, no seu mecanismo de funcionamento, é louvor para Deus. Agora, diferentemente da natureza, com esses movimentos naturais, né, o homem, ele se destaca para adorar a Deus de uma forma espiritual, uma forma subjetiva. Ele dialoga com alguém que não é uma presença material, não é uma matéria. E aí, por isso, a idiotice da idolatria, de se prostrar diante de um objeto. E a grandiosidade da adoração racional, como Paulo exige em Romanos. Prestar a Deus um culto racional. Um culto racional é também um culto espiritual. Um culto espiritual é também um culto inteligente, porque reconhece que Deus está acima de qualquer representação. Deus não pode ser representado por esta vasilha aqui de petróleo, né, plástico, que está contendo um pouco de álcool aqui. Então Deus isso é muito pouco para representar a Deus. Ou talvez um objeto de ouro, de diamantes ou de pedras preciosas, mesmo assim é muito pouco para representar a Deus. Então Deus é espírito. E como ele disse para a mulher samaritana, não é nem em Jerusalém nem no Gerizim, mas importa que os que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade.
seja, com sinceridade, com verdade, com inteireza de ser, né? E em espírito, porque ele é espírito, ele não pode ser representado por qualquer tipo de objeto. Por isso que é sempre uma idiotice qualquer tipo de amuleto, qualquer tipo de representação material, representação física, como algumas igrejas têm cedido a essa pressão pelo fetiche, né? Por ter um objeto sagrado, ter um objeto detentor de poder. Aí pega uma rosa, diz que ela está consagrada, pega um tijolo, diz que o tijolo foi orado por ele, foi ungido, ou uma pedra porque era de um determinado monte, e por aí vai. Constitui objetos que se tornam objetos detentores de poderes mágicos. E assim a fé da pessoa está atrelada agora a uma idolatria, a um amuleto. Eu conversei com uma pessoa, desculpa. Pode falar, não é? Aqui a aula é para interagir. Eu fui lá no determinado lugar, né? Fui lá no salão de cabeleireiro, né? Eu conversei com um rapaz lá, ele era mundial, eu sei que ninguém vai ter falado isso aí, né? Ele disse que saiu mais também por causa dessas campanhas, né? Sim, Israel, que são constantes. Pois é, aí você falou, a questão da mulher, às vezes, questão de no começo a pessoa até se deixa levar por isso, mas quando ela começa a querer saber mais acerca de Deus, ela percebe que isso é insuficiente. Ela percebe que isso é muito pouco, isso é muito escasso, né, diante da natureza, né, da espiritualidade, da dimensão de Deus. E aí ele se cansa, né, dessa repetição de campanhas que é para manter as pessoas presas ali. Alguém mais pode falar? Mas eu acho que também muitos estão lá justamente por conta disso. Exatamente. Temos pessoas que querem exatamente isso. Tá. Como o irmão falou, que não buscam não porque não querem, mas porque não sabem que precisam. Sim. Os líderes, os pastores, as pessoas que estão na cúpula que digamos que detém o conhecimento. Isso, né? Eles não têm essa preocupação de passar para os irmãos que eles precisam buscar algo de Deus. Então, se você está num lugar, você está sendo abençoado por Deus, você não vai suspeitar de que aquilo que aquele pastor, líder ou alguém está fazendo está errado. Se a pessoa não tiver o direcionamento do Espírito Santo para procurar na Bíblia, ela nunca vai saber. Semelhante a nós, porque quando a gente fala disso, não é uma realidade tão estranha para nós. Aqui também você tem pessoas em diversos níveis. Então tem pessoas que lá, no caso, são as campanhas, são os amuletos, são os santinhos, são essas coisinhas que eles tanto gostam lá. Aqui vai para um lado de por exemplo, um apego aos usos e costumes como se fosse meio de salvação. Então, por exemplo, tem pessoas que aqui fazem dos usos e costumes a sua porta de salvação, sendo que os usos e costumes são consequências do salvo. Então, uma vez que ele é salvo, ele quer viver de uma forma santa, de uma forma casta, né? Ele quer testemunhar Cristo por meio da sua vida. Então, naturalmente, ele vai incorporar, né, aspectos que estão presentes nos usos e costumes. Ele vai adequar a sua roupa, a sua fala, seu comportamento, coisas que para ele vai tirar de letra, porque ele quer representar Cristo por meio da sua vida. Agora, você não pode colocar o carro na frente dos bois. Se você pegar o carro pôr na frente para os bois empurrar, não vai dar certo. Tem uma ordem, né? Tem que pôr o boi na frente e ele vai puxar o carro. Assim também é a questão dos usos e costumes aqui. Então, você tem que se preocupar em ter comunhão com Cristo, em adorar a Cristo em espírito e em verdade. Quando você tiver esse relacionamento, naturalmente você vai querer mudar seu comportamento. Vai ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Fazer, né, a fachada e deixar dentro do jeito que está. Não, você primeiro tem que arrumar dentro aí. O âmago da questão é sua comunhão com Deus, que é onde entra essa questão que até a irmã está levantando aqui, sobre a Sagrada Escritura. Fala, as pessoas que estão naquela igreja também têm Bíblia. Agora o que acontece? Conforme vai passando o tempo e ela vai demonstrando interesse em querer saber mais acerca de Deus, ela vai recorrer. Ela vai abrir a Bíblia, vai começar a ver, né, que a Bíblia Sagrada não favorece certas práticas. Aí ela vai começar a ter um conflito entre o que ela vê proclamado ali no púlpito e o que ela lê na Bíblia. Aí, a partir desse conflito, vai mostrar a verdade dela. Se ela vai se acomodar ao mais fácil, ou se ela vai enfrentar a situação, que às vezes ela até vai tentar chegar no líder. Fulano, mas você faz isso, você sabe que a Bíblia Sagrada diz que
não recomenda isso, a Bíblia Sagrada atenta contra esse uso de objetos, né, que Deus é espírito, e importa que os adore espírito e verdade. Aí o líder vai dar qualquer desculpa que uma pessoa geralmente não vai conseguir engolir e ele sai. Então o caminho natural para quem quer buscar a Deus de uma forma mais espiritual, mais estreita, é se afastar desses movimentos que são muito rasos, né? Essa teologia da prosperidade, esse mercantilismo do evangelho, ele vai entrar em conflito com isso. Agora existe uma desconfiança, uma suspeita em relação àqueles que nunca entram em conflito. Talvez, na verdade, ele se acomodou, tá certo? E ele falou, isso aqui é o mais fácil. Essa igreja onde o pessoal diz que está adorando a Deus de verdade é muito difícil. O pessoal coloca muita regra. E aí eu vou ficar por aqui mesmo. Que ninguém quer saber da minha vida. Então eu não preciso me preocupar com ninguém precisa se preocupar comigo. O que ele mais gosta desses lugares é isso, que ele entra e sai e ninguém pergunta nada para ele. Pode falar. Também alguns desses livros, eles incentivam a pessoa a não ler a Bíblia. Para facilitar eles introduzir. Que é a situação da Igreja Cristã do Brasil. A Igreja Cristã do Brasil, uma amiga minha, que é da Universal, ela disse que quando eles vão ler a Bíblia, lê aquele texto que o pastor determina. Não, vocês vão ler tal livro. Isso aí não tem o hábito de ler como a gente tem. Então, por isso que eles são muito fáceis de ser manipulados. Porque você está ligado a só aquele trecho na ótica da interpretação do líder. E você tem, por exemplo, essas igrejas, elas funcionam de uma forma muito vinculada. Então a sede estabelece uma campanha. Os pastores das congregações rebatem aquela campanha nas congregações. Então não tem uma liberdade dos pastores nas congregações desenvolver ensinos paralelos. Eles vão seguindo todos naquela agenda, né? Por isso que você vê nisso uma grande estrutura mercantilista. E você vê, é o que vai funcionar. Aqui todo mundo vai e reproduz do mesmo jeito. Agora, se alguém começa a ensinar outra coisa e entrar em conflito com a sede, ele vai ter problema rapidinho. Aí vai ser tirado, não vai dar certo. O senhor citou o caso da congregação. Sim, né? sim. Eles não têm o hábito, nem o costume de estudar. Não tem. E eles se baseiam em que parte da Bíblia para... Os líderes, no caso... Pois é, vai conhecer a parte da Bíblia para si. Não, mas eles têm que, alguém tem que ter dito para eles. O ancião que vai ler, ele vai fazer muito daquilo que o menino acabou de falar ali. Ele vai pegar o texto que interessa para ele. Então ele vai falar sobre revelações, sobre profecias, sobre esse tipo de coisa. E a igreja vai sendo guiada por aquilo que o ancião entrega, né? Ensinamento. Estuda. A revelação tem que ser dada na hora do culto. E a revelação que ele traz, que é onde eles trabalham muito em cima desse elemento de revelação. Então Deus revela e aquela revelação vai ser orientadora. Cuidado que o Léo era de lá. Tá, então ele pode falar melhor pra gente. Mas aqui, o que eu estou fazendo aqui, minha intenção aqui não é criticar a congregação. Minha intenção aqui é falar... Eu queria saber... Realmente, porque eu tenho um amigo que ele é, e aí eu estava com uma amiga no trabalho, e aí eu peguei e comentei com ele que a gente fazia cursos, que a gente estudava, e aí para ele foi um absurdo. Aí eu falei, como assim vocês não estudam, vocês não leem? Não, aí na hora do culto que Deus revela e a pessoa vai lá e fala. Olha, e ainda é uma estranheza para ele falar de estudo bíblico. Ainda é uma estranheza até hoje. As pessoas estão totalmente vinculadas ao que o ancião disser. Aí não tem como a gente não pensar naquilo que... O varão, qual é o nome dele? Eu esqueci. Carlos. Varão Carlos. Não tem como não pensar no que o Carlos falou, de que facilita a vida do líder. Porque as pessoas ficam totalmente vinculadas ao que ele disser. Não vai ter a contra-argumentação, a contrapartida, né? Não vai ter o feedback. Por quê? Só o que ele disser, a revelação que vem da parte dele. Então, somente para a gente ilustrar, né, essa questão da revelação de Deus. Então você vê, a revelação de Deus é subjetiva, como eu coloquei, a moralidade humana, né, as tradições, a área emocional. Então não tem como o homem negar o anseio, a necessidade, o vazio existencial da necessidade de Deus, necessidade da busca pelo ser espiritual. Tanto que em todas as sociedades humanas você vê manifestação de religiosidade. O ateísmo é extremamente artificial. É criado num contexto filosófico posterior, onde vão haver diversos questionamentos. E aí, por exemplo,
surgimento lá da filosofia grega. Você vai ter, se eu não me engano aqui, Parmênides, que vai começar a desenvolver uma teoria em torno da formação de todas as coisas, que ele começa a pensar acerca do átomos, tá ok? E aí dizer que na verdade o universo é autoexistente, o universo é eterno, ele constitui a si mesmo, ele cria a si mesmo. E aí, a partir dessa ideia de materialismo, vai dar ensejo para o surgimento do ateísmo. Porque o ateísmo basicamente a matéria é autoexistente. A matéria criou a si mesma. As coisas não têm finalidade, as coisas não têm propósito, não têm um objetivo específico. Simplesmente elas vão existindo por si mesmas. E a partir daí você vê de uma coisa teórica, artificial, né, de um pensador, vai começar a dar ensejo para a possibilidade de um ateísmo. Mas o que você encontra de natural nas sociedades humanas, e aí não estou com isso ratificando as religiões, dizendo, não, todos os caminhos conduzem a Deus, à salvação, a Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as religiões são uma expressão do vazio existencial. Porque é sempre uma tentativa do religado. Seja por meio de alcançar uma elevação espiritual, por exemplo, o que a gente viu de mais diferente aí, estudando seitas e religiões, o budismo. O budismo é a maior aproximação de uma manifestação religiosa ateísta, até contraditório, né? Essas duas frases duas palavras na mesma frase. Mas é como o homem não precisa de Deus, o homem é seu próprio Deus. Mas quando você vê as diversas ramificações do budismo, você vê, por exemplo, na figura dos bodhisattvas, que são os seres mais elevados, que se tornam os gurus, que poderiam entrar no nirvana, mas ficam aqui para ajudar os outros, você vê neles praticamente essas figuras de deuses. Então, são uma tentativa de descartar a ideia de Deus, mas no final das contas acaba sendo também espiritual, religioso, tá certo? Então, nessas manifestações religiosas, você vê sempre a mesma angústia, o mesmo anseio, o vazio existencial e a busca por Deus, e as diversas tentativas de se religar, ou através de um agdá, né, de uma macumba, ou através de um ritual, ou através de cristais, ou através dos seres, né, intermediários, que aí você diz, não, Deus está muito distante, então eu preciso apelar para os seres intermediários, onde entra o gnosticismo, né? Vai apelar para os seres angelicais, nas esferas, né, de atuação, chegando até Deus. E aí você tem diversas formas, diversos meios, diversas receitas, mas sempre a mesma necessidade de contato com Deus, de comunhão com Deus. Pode falar. Essa coisa de ter fé, ter religião, ter fé, né, independente de fé na coisa certa, na pessoa certa. Uma vez eu estava falando com uma psicóloga e ela pegou e falou assim, já atendi muitas pessoas com depressão, gente que tentava suicídio, que ameaçava suicídio. Se a pessoa ela tem fé em alguma coisa, não é difícil reverter, mas reverte. Você acaba tratando o paciente e ele não vai ao suicídio. Mas quando ele se diz ateu e ele não tem fé em nada, é difícil segurar. É muito. Ele acaba no suicídio. Pois é, porque ele não vê sentido, não vê porquê. Então, assim, se você pegar, por exemplo, a partir da ideia de Jean-Paul Sartre, não existe sentido na vida, você tem que inventar o seu próprio sentido. Se não existe uma finalidade, um propósito, um sentido, não existe um Deus a você prestar contas, tá certo? Você é Deus, como Nietzsche tentou colocar o super-homem, o anticristo, né? Deus está morto. Se a gente caminhar por esse lado e chegar um momento em que o hedonismo não for mais atendido, você não conseguir realizar os seus desejos, seus prazeres, você está doente, você é pobre, você foi abandonado pela família, você está totalmente ferrado. Ou seja, aquilo que te dava algum sentido para viver, que era algum prazer familiar, algum prazer nos vícios, algum prazer talvez na prostituição, não, tudo isso já perdeu o gosto, nada disso mais. Então, acabou, não tem mais o que você fazer. Simplesmente você perdeu todo o direcionamento, todo o sentido, sua vida não tem mais significado. Por quê? Porque você traduziu a sua vida simplesmente nessas coisas efêmeras e passageiras. Você deu a elas todo o sentido, todo o significado, né? Toda a realização do seu ser.
Então o seu ser está baseado, fundamentado somente nisso. É como um amigo meu que puxou uma nota de 100 da carteira e disse: esse é meu Deus. Só que o Deus dele é muito volátil. O Deus deve ser de 200 agora dobrou, né? Agora o Deus dele já foi vencido pelo Deus agora de 200. Exatamente. Então, quando você fundamentou a sua vida nisso, como Cristo mesmo já alertou, naquilo que estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Então o tesouro estava nisso, isso aí desabou, acabou o sentido, você perdeu totalmente a fé. É onde a gente até falou em ética cristã, você perdeu até a fé natural, não é a fé sobrenatural para a salvação, mas a fé na vida, a fé na possibilidade da existência de um Deus, talvez uma fé deísta, né? Um Deus que limite suas ações, um Deus que vai punir e vai recompensar. Então, quer dizer, não existe mais nenhum propósito, você pode se matar, fique à vontade. Então, é aí onde ela fala, é irreversível quando você encara uma pessoa dessas, porque ela não tem algo a mais, é só isso aí, acabou isso aqui, acabou a pessoa, né? A vida dela se traduziu nisso. E aí você tem a revelação subjetiva, moral, tradicional e emocional. A área emocional, ela não é a menor delas, é uma área fundamental para a existência humana, porque o emocional está ligado a todas as suas os aspectos da sua vida, né, constante. Então, se isso está afetado, se isso não está bem resolvido, pode levá-lo à destruição, pode levá-lo a se autodestruir, né? A revelação cosmológica que eu coloquei ali também está presente na aula lá que já foi passada para vocês. Veja, natureza, né, ou cosmos. Então, cosmos no sentido da construção dessa natureza que está à nossa volta. Então, a natureza é uma expressão de Deus. E aí você tem, claro, a gente pode trazer aqui depois alguns argumentos. Então você tem hoje uma ciência que está desvinculada desse viés ateu. Aí eu peço para que vocês, pelo amor de Deus, pesquisem no YouTube Adalto Lourenço, tá? Tem um outro, eu tenho que lembrar o nome dele. Tem Adalto Lourenço e tem, eu não vou lembrar agora, Marcos Eberlin. Adalto Lourenço e Marcos Eberlin. Assistam tudo deles, tá ok? E pegue lá uma aula do Enéas, tem uma aula do Enéas maravilhosa que ele fala, ele era geneticista, uma coisa assim, acho que ele era geneticista. E ele fala, uma aula dele, a expressão da fé, a fé de um cientista que se encontrou com Deus. Inclusive uma parábola que eu até vi aqui nesse livro, esse livro aqui, ó, comprem esse livro e leiam ele de capa a capa. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem que ter uma fé muito cega para ser ateu. E ele falou, o cientista, depois de comprovada todas as hipóteses, as teorias dele, e ele, através de uma busca incessante ao longo de sua vida, ele escalar o monte da sabedoria e ele se lançar para dar o último passo para chegar no cume, ele vai ter uma grande decepção, porque ele vai ser saudado por muitos teólogos que estão lá faz muito tempo. Então, quando você escala, você pode tomar o caminho da revelação, por meio do qual você chega diretamente a Deus, através da sua revelação especial, a Sagrada Escritura. Ou você pode se encontrar com Deus também através de uma análise séria, uma análise não enviesada, tá? Uma análise racional acerca das informações abundantes que estão presentes na natureza. Como, por exemplo, a questão cosmológica da impossibilidade do universo criar-se a si mesmo. É uma impossibilidade, através de dados. Aí você vai ter a teoria, a quarta lei da termodinâmica, não sei o quê. Então, tem diversos dados científicos, tá? Diversos dados que foram pesquisados, analisados, e que levam a essa conclusão, de que a ciência randômica, ou seja, o surgimento das coisas do nada, do acaso, tá certo? Sem um design inteligente, sem uma inteligência condutora, são contraditórios. O universo não tem essa capacidade de autocriação, de autogeração. As coisas, nada tem capacidade de auto-organização. As coisas não tendem à ordem e sim ao caos. Qualquer coisa abandonada a si, ela tende ao caos, à destruição, à desorganização e não à organização sistemática. Se há um sistema que funciona, tá certo? Há uma inteligência que o pensou e o esquematizou.
e o colocou para funcionar. Então você tem o argumento cosmológico. A gente vai trazer depois alguns dados sobre isso. Aqui mesmo tem, depois eu vou trazer para vocês. Teleologia, de telos, ou finalidade. Então, se as coisas têm algum fim, por exemplo, né? A vida. A vida, por exemplo. Você pega uma pessoa, tá? Pega uma pessoa hipotética. Aí você pega essa pessoa e você vai desfragmentar essa pessoa. Você vai pegar todos os componentes dela e você vai separar. Aí você tem fósforo, magnésio, ferro, zinco, né? Barro. Você vai ter diversos tipos de componentes, né? Água, então hidrogênio e por aí vai. Você vai fragmentar ela nos elementos. Aí você pega esses elementos todos e reúne eles em determinado lugar. Esses elementos por si mesmos não vão dar o início à vida. A questão é o start. A questão é a fagulha inicial, que faz a célula, e ali nós temos uma bióloga que poderia falar imensamente melhor acerca disso, a célula, a membrana, o citoplasma, né, o RNA, o DNA e tudo mais. Então, para que aquele sistema extraordinário, que é a célula, funcione, todos os seus componentes têm que estar presentes no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Não é simplesmente, estavam por aí na natureza e foram se organizando. Não é simplesmente você pegar as coisas e colocar num lugarzinho e dizer, vai, funciona. Não, eles têm que estar organizados e todos muito bem arquitetados, tá certo? Cada um constituindo o mecanismo certo ao mesmo tempo, e mesmo assim você tem que ter o start. Alguém que vai lá e dá o fôlego, né? O sopro nas narinas, né? Como foi dito lá em Gênesis. Então, tem que ter uma força externa, superior, não criada e fora daquele mundo para que possa dar o start, dar o início a ela. Tá ok? Aí você tem